Olá, turminha do segundo ano. Vamos para a nossa aulinha de história de hoje? Peguem o livro, coloquem na página 120. Hoje vamos falar sobre trabalho e meio ambiente. Temos logo abaixo o subtítulo que é Impactos ambientais no campo. Impactos ambientais logo se vê que não é algo bom para o meio ambiente, para o campo, para o lugar onde se está tirando algo que pode ser destruído. Logo abaixo ele fala sobre impactos ambientais. O que é o impacto ambiental? Então ele dá a definição. São alterações no meio ambiente causadas por atividades humanas. O grande crescimento da agricultura, da pecuária e do extrativismo, que são a extração, de madeira para fazer alguns objetos, causam vários problemas ambientais. Então, impactos ambientais são isso. É o crescimento da agricultura, que tem que desmatar em algumas partes para poder plantar. A pecuária também, que tem que ter um pasto não tão cheio de plantas. E o extrativismo, que é a retirada de algumas plantas para poder fazer móveis. Grandes áreas de matas ou florestas são derrubadas ou queimadas para dar lugar a plantações, pasto, para criar os animais. E a atividade de extrativismo. O desmatamento pode levar à destruição do solo e à extinção de espécies vegetais e animais que vivem no local. Então, quando alguns locais são queimados, algumas partes, o que acontece? Alguns animais ficam sem moradia, ficam sem o habitat dele, o lugar onde ele poderia estar vivendo. Muitos agricultores utilizam fertilizantes e agrotóxicos. O que são isso, Agrotóxicos, em excesso para aumentar a produtividade de suas lavouras. E nisso podem causar alguns danos à saúde de quem? Dos animais, das pessoas também. Além de serem prejudiciais à saúde, esses produtos contêm substâncias venenosas, que quando chove, aquela substância que foi colocada naquelas plantas, quando chove, o que acontece? Ela escoa e vai direto para os rios, e assim matando quem? Os bichos, que ali bebem aquela água, os peixes que nascem e se crescem dentro daquele rio, e aí eles ficam contaminados e podem morrer. E também as plantinhas que vivem ali ao redor. Aqui temos uma imagem que fala sobre um impacto ambiental, que mostra sobre o que acontece, o que é um impacto ambiental. Outras substâncias nocivas, agora vamos para a página 121, utilizadas no extrativismo mineral, como o mercúrio, que são jogados nos rios e também poluem as águas e contaminam os animais. Ao contrário do que ocorre na agricultura e na pecuária, no extrativismo, o ser humano não participa do processo de criação ou de reprodução dos recursos naturais extraídos, o que pode gerar o esgotamento deles. Então, se no caso do extrativismo, que é a retirada de madeira para fazer móveis, se não forem replantadas outras plantas em cima daquela que foi tirada, com o passar do tempo vai acabar realmente, não vai ter mais. Mesmo porque aquelas plantas passam anos e anos para ficarem naquele formato. Existem práticas que tentam reduzir os danos ao meio ambiente. Alguns agricultores cultivam produtos orgânicos, que são produtos que não afetam, não destroem o meio ambiente, sem o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Essa técnica pode ainda recuperar terras destruídas. Alguns pecuaristas praticam a recuperação da pastagem para diminuir o desmatamento. Plantam árvores e criam reservas ambientais para preservar a floresta nativa. Que são a floresta que está ali desde o início mesmo, desde sua plantação. Agora a gente vai para a nossa primeira questão. Ele diz assim: escreva os problemas ambientais provocados por cada uma das atividades rurais. Aí de um lado temos a atividade rural, que é a agricultura, temos a pecuária e temos o extrativismo. E quais são os problemas que causa cada um?
Aí você vai estar escrevendo. Por exemplo, na agricultura, o que é que pode causar? Os problemas ambientais, né? Pode causar o desmatamento, a extinção de espécies de animais e vegetais e a poluição dos rios, né? Por causa dos agrotóxicos, né? Os fertilizantes que são jogados nas plantações. Já na pecuária, o que pode causar? Quais são os problemas ambientais que podem causar? Na pecuária, o desmatamento, a extinção de espécies de animais e de alguns vegetais. Já no extrativismo, também o desmatamento. Todos eles falam sobre o desmatamento. A extinção de animais e vegetais, poluição de rios, esgotamento de alguns recursos naturais, que são, no caso, né, as árvores mais antigas. Vamos agora para a nossa página 121. Impactos ambientais na cidade. Nós falamos sobre os impactos ambientais no campo, agora vamos para os impactos ambientais na cidade. A grande concentração de pessoas, de automóveis, de atividades industriais e de comércio e de serviços nas cidades geram diversos problemas ambientais urbanos. Vamos até falar um pouquinho agora sobre a poluição do ar. O que causa a poluição do ar, né? Aí diz aí, são substâncias poluentes lançadas todos os dias pelas chaminés das indústrias, dos escapamentos de veículos, né, motorizados, e assim causando o quê? A poluição do ar. A gente sabe que a poluição do ar, ela causa mais na cidade do que no campo, mesmo porque no campo não tem a grande concentração de fábricas ou de veículos. Agora, a da água. A água, além de ser bastante utilizada em casas, é empregada nas indústrias, em grandes quantidades, na produção de bens e alimentos. Entretanto, a água é um recurso natural que pode se esgotar. Então, quando se fala isso, quer dizer que ela pode acabar. Em épocas de pouca chuva, algumas cidades acabam enfrentando crises de falta de água. Isso é comum em algumas regiões. Para dificultar a situação, esgotos sem tratamentos e lixos são despejados nos rios urbanos, poluindo e contaminando a água. Então, a água, né, os esgotos das grandes cidades geralmente não são tratados. Para contornar essa situação, muitas indústrias tratam e reutilizam a água durante o processo de produção, seja como matéria-prima, seja de maneira indireta, como na lavagem de equipamentos. Aqui a gente vê uma cidade grande, né, de São Paulo, que a gente vê que a partezinha de cima, aqui entre a cidade e o céu aqui, essa parte de cima, é muito poluída, a parte cinzenta. Coloquem agora na página 123. Nas cidades, os ruídos de buzina, motores e máquinas geram a poluição sonora. E a grande quantidade de cartazes e anúncios expostos nas ruas, isso provoca o quê? Provoca a poluição visual. Às vezes você vê tanto cartaz que você não consegue ler nenhum, porque é muita coisa. É muita coisa, você não consegue concentrar em apenas um objeto. Uma enorme quantidade de lixo é produzida pelas pessoas em suas residências, na indústria, no comércio e nas diversas atividades de preservação de serviços. Garrafas, saco plástico, embalagem, latas, papéis e restos de comida são descartados diariamente, acumulando muito lixo na natureza, poluindo a água e o solo também. Aqui homens trabalhando com britadeira, né, que aqui causa a poluição sonora, a zoada da britadeira. Por isso, a reciclagem é uma das partes mais importantes, gente, a reciclagem. Quando se recicla, se constrói algo novo a partir daquela reciclagem, a partir daquele lixo. Por isso, a reciclagem é muito importante para controlar o problema do excesso do lixo. Catadores de lixo recolhem o material e levam para cooperativas de reciclagem. Essa prática contribui para transformar os materiais descartados, né, jogados no lixo, em novos, reduzindo a necessidade de retirar mais recursos naturais do ambiente e diminuir a grande quantidade de lixo. Na segunda questão temos:
Observe as cenas e descreva os impactos ambientais representados em cada uma delas. Na primeira imagem, percebemos que é o quê? O que está causando aqui? Uma poluição sonora. E aí de baixo, né, a poluição da água. Então, são dois tipos de poluição, impactos ambientais que causam em grandes cidades, que não são, que as pessoas não têm conscientização em relação a isso, né? Nas grandes cidades isso acontece muito, a poluição sonora, que é o que você vai estar escrevendo, e a poluição das águas. Vamos agora para a nossa atividade final, que fica na página 124. Aí aqui ele faz um resumozinho do que a gente estudou. Tudo que usamos em nosso dia a dia envolve o trabalho de muitos profissionais. Claro, né? Tudo depende muito dos profissionais em que a gente vive ao redor. Por exemplo, quando a gente vai, desde o lixo que a gente joga lá fora, que a pessoa que passa pegando, né, que trabalha com a parte do lixo, né, ele está ajudando o meio ambiente a ajudar a gente, né, a jogar o lixo e eles recolhem. Então, ali é um profissional que faz com que a nossa cidade fique limpa. Na nossa escola, temos os nossos professores. No mercantil, temos aquelas pessoas que trabalham passando a mercadoria. Então, tudo no dia a dia a gente necessita dos profissionais. Todas as profissões são muito importantes para qualquer pessoa, para todos nós, para toda a comunidade. Alguns profissionais antigos que não existem mais e outros que continuam a existir. Diversas atividades praticadas no campo e na cidade podem causar alguns problemas ambientais. Isso a gente viu agora nesse conteúdo a seguir, né? Que a gente viu nas páginas anteriores. Na primeira questão, o que é que ele pede? Escreva abaixo de cada imagem os profissionais que podem realizar cada uma das atividades. O que é que a gente tem aqui? Produção e elaboração de alimentos. Nessa produção e elaboração de alimentos, aqui a gente pode ter vários profissionais. Podem ter o cozinheiro que fez a comida. Qual outro profissional? O nutricionista, o agricultor que colheu, que plantou. Então, só aí temos 3 profissionais, certo? Que é o cozinheiro, o nutricionista e o agricultor. Vamos para a próxima imagem. Na próxima imagem, tem uma apresentação artista. Quais são os profissionais que podem ser trabalhados aí? O ator, o cantor, o músico, o dançarino. Então, esses são alguns dos profissionais. Agora temos aí a construção de casas. Também muitos profissionais podem estar envolvidos nessa construção de uma casa, como, por exemplo, o pedreiro, o arquiteto, o encanador, o eletricista, o engenheiro. Algum desses profissionais está envolvido nessa construção de casa. Aqui na outra, cuidando com doentes e preservação de doenças, né? No caso aí, quem cuida, né? Temos o médico, o enfermeiro. Caso ele quebrou o pé, né? Temos o fisioterapeuta, o nutricionista também para recuperar, né, a saúde dele melhor. Vamos agora para a página 125, na segunda questão. Leia o poema e em seguida preencha o quadro e responda as perguntas. O que é que eu vou ser? Beth quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batata. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis, a outra põe a cantar. Mas eu não sei o que eu vou ser: poeta, doutora ou atriz. Hoje só sei de uma coisa: quero ser muito feliz. Pedro Bandeira. Aí você vai preencher esse quadrozinho. Tem a parte da Camila e tem a parte da Patrícia. Gosta de quê? Então, a Camila, ela gosta de quê? A Camila gosta de música. E a Patrícia? De desenhar. Quais profissões ela gosta de seguir? A Camila, né, tá dizendo aí que poderia ser o quê? Compositora, cantora, instrucionista, produtora musical, jornalista.
E a Patrícia, artista, plástica, ilustradora, arquiteta, design. Aí logo abaixo temos, elabore uma lista com 10 profissões que você conhece, qual delas parece mais interessante? Por quê? Aí você vai elaborar com 10, né? 10 profissões que você acha interessante e vai dizer qual que você acha mais interessante. E por que que você acha disso? Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que todos façam e me enviem pelo WhatsApp.